João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Será que o relato da mulher adúltera faz parte do Evangelho de João? Uma análise dentro do seu próprio contexto nos mostrará se realmente esta passagem é fidedigna e se ela realmente existe. Como muitos sabem, esses versículos não aparecem em várias traduções da Bíblia, mas em outras traduções trazem essa passagem. Um exemplo disso é a João Ferreira de Almeida. Primariamente, vamos no versículo 2 dessa passagem de João. Lá é mencionado que Jesus está no templo e trazem uma mulher que foi apanhada em adultério. Ela foi pega no ato. Então, dizem, agora no versículo 5, que de acordo com a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Sabemos que Jesus, enquanto estava na terra, ele estava debaixo da lei. Isso fica evidente em Gálatas, capítulo 4, o versículo é o 4, que vem dizendo assim: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Note agora, nascido debaixo de lei. João Ferreira de Almeida, atualizada. Visto que ele estava debaixo da lei, e sendo perfeito, ele teria que atirar a pedra. Será que Jesus iria contra a lei? Obviamente que não. Já no versículo 6, Jesus se inclina e começa a escrever com o dedo na terra. Almeida, revista e corrigida. Note o versículo 2. Diz que Jesus estava no templo. Como era o templo nos dias de Jesus? Era bonito, luxuoso e revestido de ouro, assim como a própria Bíblia nos diz. Como pode um templo como aquele ter onde pisar na terra? O relato diz que Jesus estava escrevendo na terra. Isso já mostra uma contradição. Outro detalhe importante está no versículo 3. Ali menciona que os escribas e fariseus trouxeram a mulher. Os escribas e os fariseus eram pessoas idosas. Assim, como deveriam se portar quando tais pessoas vinham até alguém mais jovem? Visto que Jesus estava debaixo da lei, ele deveria se levantar diante da presença de idosos. Isso fica evidente em Levítico, capítulo 19, versículo 32, que nos diz assim: Tu te levantarás reverentemente diante de uma cabeça com cabelos brancos. Honrarás o ancião e tratarás sempre com elevado respeito todas as pessoas idosas. Temerás o Senhor teu Deus. Eu sou Yahvé. Bíblia King James atualizada. A pessoa mais jovem não poderia ficar abaixada diante de tais pessoas. Teria que ficar de pé, mostrando respeito. Será que Jesus estaria mostrando desrespeito com tais pessoas idosas? Obviamente que não. O versículo 3 também mostra que trouxeram apenas a mulher. Mas, de acordo com Levítico capítulo 20, versículo 10, que nos diz assim: O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como sua cúmplice. Bíblia King James atualizada. Note também Deuteronômio capítulo 22, versículo 22. Se um homem for pego em flagrante, deitado com a mulher de outro, os dois deverão pagar por esse delito com pena de morte. O homem e a mulher com quem se deitou. Desse modo, extirparás o mal do meio do teu povo, ó Israel. Bíblia King James atualizada. Ou seja, deveria se trazer também um homem. Assim, então, pergunte-se: como não conseguiram trazer o homem se o relato diz que ela foi pega no ato? Como conseguiram trazer a mulher, mas não o homem? A mulher estava cometendo adultério sozinha? Obviamente, é mais uma contradição. Esses detalhes
dentro do próprio contexto, mostra que esse texto não foi inspirado. Também, diversas obras de referência mostram que essa passagem não se encontra em diversos manuscritos antigos, os quais eu sempre menciono nesse canal. Essa passagem, ela é espúria, ela não existe. João não a escreveu. Embora, hoje na congregação cristã, não se apedreje alguém que comete pecados graves, mas o pecador sofre as consequências de seu pecado. Isso fica evidente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, do 9 ao 11, que diz: Já vos adverti por cartas, que não vos associeis a nada que fosse imoral. Versículo 11, Mas agora vos escrevo, que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizento, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem sequer comais. João Ferreira de Almeida, atualizada. Jesus, ele não veio passar a mão em pecadores impenitentes. Essa passagem de João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11, dá a entender que pecado sério como o adultério não é tão sério assim. O relato procura amenizar os pecados sérios. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Bem, se essa mulher pode cometer adultério e não acontecer nada, logo mais eu também posso cometer adultério, que nada vai dar em nada. A passagem que realmente é inspirada mostra uma lista de pessoas que praticam o que é errado, e elas não herdarão o reino de Deus. Entre elas estão os adúlteros. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 ao 10, que diz assim: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixes enganar, nem imorais, nem idólatras, note agora, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie. Versículo 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Bíblia King James atualizada. Assim, meus irmãos, fica evidente que o livro de João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11, é apenas uma adulteração na Bíblia. É apenas uma passagem espúria. Ela não existe e ela não foi inspirada por Deus, e João também não a escreveu. Desejo a todos que fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos.